pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a estudar o que a gente chama de direito internacional público. Bom, mas então, o que significa, né, direito internacional público? Bom, então, o agrupamento dos seres humanos pelas diversas regiões do planeta fomentou a criação de blocos de indivíduos com características parecidas, sociais, culturais, entre outros. Então, desse agrupamento humano, cuja origem primitiva é a família, nasce, né, uma comunidade ligada por um laço, né, espontâneo e subjetivo de identidade. Então, a partir do momento que o homem descobre que existem outras comunidades, né, espalhadas pela Terra, vai surgir uma necessidade de coexistência. Então, existe entre esses grupos, segundo o Maswoli, uma espécie de relação contratual, uma relação negocial. Então, desde o momento que o homem passou a conviver em sociedade, torna necessária a criação, né, de determinadas normas de conduta para reger a vida em grupo, para harmonizar e regulamentar os interesses mútuos. Então, o direito, né, em decorrência da sua evolução, passa a não mais se contentar em reger situações limitadas às fronteiras territoriais da sociedade, que modernamente é representada pela figura do Estado. Então, assim como as comunidades dos indivíduos não são iguais, né, o mesmo vai acontecer com os Estados, cujas características vão variar segundo fatores econômicos, sociais e políticos. Então, à medida que essas sociedades vão se multiplicar e crescem os intercâmbios internacionais, nos mais variados aspectos, o direito vai transcender os limites territoriais da soberania estatal rumo à criação de um sistema de normas jurídicas que seja capaz de coordenar esses vários interesses e também de forma que os estados possam, né, em seu conjunto, alcançar finalidades e interesses recíprocos. Bom, o que a gente verifica, então, com esse fenômeno histórico é que o direito vai deixando de somente regular questões internas, para também disciplinar atividades que transcendem os limites físicos dos estados, criando um conjunto de normas capazes de realizar esse objetivo. Então, esse sistema de normas, que é dinâmico e que visa disciplinar e regulamentar as atividades exteriores da sociedade dos estados, e atualmente também das organizações internacionais, também dos indivíduos, é o que a gente chama de direito internacional público ou direito das gentes. Mas, como a gente vai ver, o estudo do direito internacional público apresenta, né, algumas questões complexas que somente podem ser resolvidas com uma parcela de boa vontade dos estados. Os estados, né, que são os destinatários prioritários desse sistema de normas jurídicas, que é o direito internacional público. Bom, então, explicamos que, de forma resumida, o que é o direito internacional público, mas ainda a gente não formulou o seu conceito. Então, antes da gente chegar no conceito de direito internacional público, é fundamental a gente entender o funcionamento da sociedade internacional. Bom, pessoal, o direito internacional público ele vai disciplinar e reger prioritariamente a sociedade internacional, que é formada pelos estados e as organizações internacionais intergovernamentais, com reflexos voltados também para a atuação dos indivíduos no plano internacional. Então, essa noção de sociedade internacional não é totalmente clara. Então, a realidade atual do direito internacional público com inúmeras organizações internacionais e outras coletividades, chamadas de não estatais, vai diferenciar da chamada da realidade, né, do cenário internacional do período entre guerras. Então, no período entre as duas grandes guerras mundiais, entendia a sociedade internacional como um conjunto de nações civilizadas. Então, o conceito de sociedade internacional é um conceito em mutação, mas é correto afirmar que, dentre os atores da sociedade internacional, os estados são aqueles que detêm a maior importância, dado que somente com o assentimento dos estados, outras entidades podem ser criadas, como é o caso das organizações internacionais. Então, também é certo a gente dizer que somente com o assentimento dos estados que certos direitos podem ser reconhecidos, como, por exemplo, o direito de acesso dos indivíduos às instâncias internacionais de direitos humanos, somente possível quando o Estado ratifica o tratado em que esse direito é assegurado. Então, a gente pode afirmar que os Estados são os atores mais importantes da sociedade internacional. Bom, pessoal, a gente fica por aqui no início do nosso estudo sobre direito internacional público, mas na próxima aula a gente vai continuar estudando e entendendo o que é a sociedade internacional. Até mais!